Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que em sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As parábolas encontradas na Sagrada Escritura, elas precisam ser interpretadas. Nós
não devemos fazer uma leitura literal ou fundamentalista das parábolas, bem como de todos os textos que compõem a Bíblia Sagrada. Os textos que nós encontramos na Sagrada Escritura, entre eles está o Evangelho de Nosso Senhor, e no Evangelho encontramos as parábolas contadas por Jesus, precisam ser interpretados considerando aquele texto no seu contexto e em conexão com todos os outros textos da Sagrada Escritura. Nós, ainda católicos, fazemos a leitura da Bíblia considerando que o magistério da Igreja é o autêntico intérprete da Bíblia, e a nossa leitura bíblica considera a tradição. Nós lemos a Bíblia tendo presente a tradição. Aliás, a tradição precedeu a Bíblia. Se hoje nós temos a Sagrada Escritura nas mãos, nós devemos agradecer à Igreja, à Santa Igreja Católica, que conservou os textos, guardou os textos, compilou os textos e colocou nas nossas mãos a Bíblia Sagrada. É importante começar a meditação enfatizando a necessidade da interpretação, porque a leitura fundamentalista ou literal da parábola que hoje ouvimos nos conduz a uma visão errada de Jesus. A impressão que nós temos, lendo de maneira literal a parábola, é que Jesus está elogiando um homem desonesto, que Jesus está enaltecendo a desonestidade. Não se trata disso. A parábola precisa ser interpretada. Antes de meditar a parábola, é importante lembrar que o tema da parábola que hoje nós ouvimos é o tema da administração dos bens. E a Igreja, na segunda leitura deste 25º domingo, propõe a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. E São Paulo fez uma advertência no início do texto ao sacerdote Timóteo, dizendo: caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Nós começamos a nossa meditação citando o texto da carta de São Paulo a Timóteo, porque o tema da parábola é o tema da administração. E o texto da segunda leitura, proclamado pela Igreja, está indicando que nós temos a obrigação, como cristãos, de rezar pelos nossos governantes, pelas autoridades, agradando ou desagradando aqueles que estão no poder, que têm a missão de administrar os bens do Estado. Por eles nós temos a obrigação de rezar, agradando ou desagradando. Sendo uma pessoa pela qual eu tenho grande afeição, seja uma pessoa pela qual eu não tenho nenhuma admiração. O cristão tem a obrigação de rezar pelos governantes e por todos aqueles que ocupam altos cargos. Voltando à parábola, logo no início da parábola, Jesus nos ensina. Qual é a leitura que nós fazemos da parábola? Uma possível leitura: que o dono dos bens é Deus. Deus é o patrão. O administrador somos todos nós. O primeiro ensinamento que hoje nós recebemos de Jesus através da parábola é que tudo aquilo que nós possuímos provém de Deus. Em última instância, tudo aquilo que hoje nós temos, os bens que nós adquirimos, os bens que nós recebemos, tudo isso é de Deus, pertence a Deus. Nós somos apenas administradores. Nós não somos donos de nada. Nós estamos apenas administrando aquilo que de Deus recebemos. Mesmo que os bens que hoje nós possuímos sejam fruto
do suor do nosso trabalho, em última instância, Deus é dono de tudo. Nós, quando entramos no mundo, entramos sem nada. Entramos sem roupa, inclusive. Não temos absolutamente nada. Entramos no mundo despido de tudo. E quando nós partirmos da vida, nós também não vamos levar nada conosco. Nós não temos nada. No velório, no máximo, as pessoas colocam uma roupa, porque é constrangedor ver alguém sem roupa, porque nós não vamos levar absolutamente nada. Nós entramos no mundo sem nada e vamos sair do mundo sem levar nada de tudo aquilo que nós adquirimos durante a vida. Portanto, nós somos administradores. Quem criou todas as coisas? A origem de todos os bens está em Deus. O livro do Gênesis descreve que Deus criou todas as coisas do nada. E como coroamento da obra criadora, Deus cria o homem e a mulher e deu ao homem e à mulher o poder de dominar as criaturas. Dominar significa administrar. Nós somos administradores. A primeira provocação que a palavra de Deus nos faz neste domingo é que nós precisamos superar essa mentalidade que nos faz pensar que nós somos donos daquilo que nós possuímos. Nós não somos donos de nada. Nós apenas estamos administrando. Daqui a pouco, outros vão usufruir daquilo que nós possuímos. Outros vão usar aquilo que nós compramos. Esse é o ciclo natural da vida. E isso revela que nós não somos donos de nada. Nós apenas administramos. E por que é importante ter presente que nós somos administradores e não somos donos daquilo que nós possuímos? Porque essa consciência possibilita a cada um de nós uma relação sadia com os bens. Nós não ficamos escravos dos bens. Nós estabelecemos com eles uma relação sadia, reconhecendo que eles servem na medida que oferecem a nós e aos nossos uma vida digna e que nos proporcionam fazer caridade. Essas são as duas finalidades dos bens: dar a si e aos seus uma vida digna e poder fazer caridade. Quando nós temos consciência que nós não somos donos de nada, apenas administramos aquilo que temos, seja aquilo que recebemos como herança ou aquilo que nós conquistamos pelo suor do nosso trabalho, nós estabelecemos uma relação sadia com os bens. Nós abandonamos a avareza, deixamos de ser egoístas, deixamos de ser gananciosos, porque reconhecemos que nessa vida tudo passa, que nós estamos apenas usufruindo daquilo que recebemos ou daquilo que conquistamos, e depois outros estarão usufruindo daquilo que nós recebemos ou conquistamos, que tudo passa. Entenderam? Porque tem gente cabeça dura, que você fala, mas não entende, fica apegado aos bens, imaginando: o carro é meu, a casa é minha, o cavalo é meu, o cachorro é meu, a roupa é minha. Não entendeu. Nós estamos de passagem nesse mundo. Nós estamos administrando. Somos apenas administradores. Nós vamos passar. É essa relação que nós precisamos ter com os bens materiais. Do contrário, nós seremos escravos dos bens. Nós seremos escravos do dinheiro. A vida vai acontecendo em função daquilo que passa, e uma vida em função daquilo que passa é uma vida frustrada. É uma vida que vai se tornando um tédio, porque nós não somos saciados com os bens deste mundo. Os bens deste mundo não podem saciar essa sede profunda que nós temos, que no fundo é uma sede de Deus, das coisas de Deus. Tudo vai passar. Esse é o primeiro ensinamento. Não somos donos de nada, apenas administradores. Tudo pertence a Deus. Nós estamos administrando. Entramos no mundo sem nada e vamos partir do mundo sem levar nada. Segundo ensinamento que a parábola nos apresenta, diz o texto que o administrador é desonesto.
E o patrão identificou a desonestidade. Ele estava esbanjando os bens do seu patrão. Qual é o resultado? Será despedido. A rescisão vai acontecer. Ele já prevê, sabe o que vai acontecer. O que ele fez? Ele procurou os devedores do seu patrão e fez um negócio. Um estava devendo 100 barris, o outro estava devendo 100 medidas de trigo. Ele disse: escreve 50, escreve 80. Há uma possível interpretação da atitude do administrador desonesto. A desonestidade dele não está em fazer isso. Alguns dizem que aquilo que ele está fazendo não é um ato pelo qual ele está lesando o seu patrão. Na verdade, ele administrava os bens do patrão. Ele tinha o direito de acrescentar ao valor. E desse acréscimo, ele extraiu o salário dele. Portanto, aquilo que ele está tirando da conta iria pertencer a ele. Ele está abrindo mão daquilo que pertence a ele, pensando no seu futuro. Ele está abrindo mão da sua comissão. Ele tinha direito de estabelecer uma comissão sobre a venda dos produtos. Ele abre a mão da sua comissão, pensando no seu futuro. O que Jesus está nos ensinando com a parábola? Que nós devemos usar os bens deste mundo para alcançar os bens eternos. Ele está pensando no futuro. O texto vai dizer que nós devemos usar o dinheiro injusto para alcançar os bens que são eternos. E o que significa usar o dinheiro injusto? Aqui nós podemos fazer a seguinte interpretação: por que o dinheiro ele é considerado injusto, aquilo que nós possuímos? Porque nós não merecemos nada. Diante de Deus, nós não somos credores, nós somos devedores. Diante de Deus, nós não merecemos nada. Nada. Aquilo que nós temos é injusto. Injusto por quê? Porque diante de Deus nós não merecemos nada. Mas Deus é tão bom que Deus nos cumulou de bens. Com esses bens injustos que nós recebemos, injustos por quê? Porque nós não merecemos nada. Nós podemos utilizar esses bens para alcançar os bens eternos. Esse é o segundo ensinamento. Usar aquilo que nós possuímos para acumular tesouros do céu. Aquele tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói, aquele tesouro que o ladrão não pode roubar. Portanto, hoje a palavra de Deus nos questiona perguntando: como nós estamos administrando os bens que nós recebemos? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos sem merecer de Deus? Sem merecer. Como nós estamos cuidando daquilo que Deus colocou em nossas mãos? A nossa relação com os bens é uma relação de posse, de alguém que reconhece que os bens pertencem a si e é fruto do seu trabalho, portanto eu tenho o direito de usufruir desses bens e não reconheço que esses bens são fruto do amor, da bondade de Deus para comigo? Como nós administramos os bens que de Deus recebemos? É preciso estar atento e vigilante, porque o dinheiro é sedutor, o dinheiro corrompe. Se nós não permanecermos atentos, ligados, nós somos corrompidos. Por isso a palavra diz: se nós não somos fiéis no pouco, não seremos fiéis no muito. Nós criticamos tanto os nossos governantes, mas será que nós somos fiéis no pouco? Certamente muitos não estão sendo fiéis no muito, aqueles que estão no poder. Certamente, muitos. Mas e nós? No pouco que nós temos, nós somos fiéis? Nós administramos os bens como eles devem ser administrados? Pensemos, irmãos e irmãs, à luz da palavra de Deus, e peçamos a Deus a graça, porque insisto, o dinheiro é sedutor, ele corrompe. Rapidamente você deixa os valores da fé em função das coisas materiais, dos bens deste mundo. Vamos pedir a Deus a sabedoria para que possamos administrar corretamente os bens,
lucrando, visando os bens eternos, aqueles bens que vão permanecer para sempre.